Bem, pessoal, que grande a caminhada que isto tem sido. Começamos no ano 3500 a.C. e vamos agora entrar para a etapa final, sendo que acabamos onde estamos agora, no presente. Apesar de me ter dado bastante gosto não só fazer estas entrevistas com o Hélder, como também editá-las, apercebi-me ontem, enquanto estava precisamente a editar aqui o final do segundo e o terceiro episódio, que este episódio que vocês vão ver agora é o meu preferido, sendo que é algo que nos toca mais na vida em que está a acontecer agora. Nós vamos falar acerca dos Estados Unidos da América e o Hélder acredita, com argumentos bastante contundentes, que os Estados Unidos da América são um império. Já falamos da definição de império e vamos recuperar algumas definições agora. Vamos falar da NATO, vamos falar das guerras mundiais e da importância que elas tiveram para a solidificação do poderio hegemónico dos Estados Unidos da América. É um episódio bastante interessante, eu sei que vocês vão curtir. E volto a dizer, eu sei que na internet é tudo de graça. Eu estou a apostar aqui o meu tempo e eu sei que também que o pessoal não curte quando o pessoal está sempre a pedir apoios. Mas efetivamente eu passei ontem o dia inteiro a editar estes episódios e reitero que faço por gosto, mas também curtia que isto tivesse sustentabilidade. Eu estou a experimentar, vou experimentar talvez durante meio ano, a ver se isto vai a algum lado. Portanto, se curtem este tipo de conteúdos, há vários, tento fazer aqui uma coleção de vários elementos culturais, de discussões filosóficas, discussões a ir à base da essência, acerca do que significa ser, e também de viagens, que a Metamorfose Ambulante também está incluída nesta página em que o pessoal pode apoiar aqui os conteúdos do velho Peter na estrada. Portanto, se quiserem apoiar a partir de 2€ por mês, vão a patreon.com/Pedro on the Road ou cliquem aqui neste cantinho. E agora deixo-vos o terceiro e último episódio sobre impérios. Da independência americana, que havia uma espécie de regra, digamos, uma espécie de regra em que os americanos se excluíam de participar nos conflitos europeus, quer nos conflitos na Europa, isso de todo, acho eu, quer nos conflitos que eventualmente pudessem surgir na América em si. Aliás, isso depois é posto no papel, digamos, com a doutrina Monroe, em que houve um presidente americano que se chamava, não sei o que é, Monroe, talvez James, não sei, não me recordo, mas em que definia que o velho mundo, ou seja, a Europa e a África, e o novo mundo, a América do Norte e do Sul e a América Central, eram esferas de influência diferentes e que não se tocavam. Ou seja, os americanos não permitiriam qualquer intervenção, criação de novas colónias, por exemplo, na América. Nas Américas? Na América, sim, em toda a América. E nunca se intrometeriam nas guerras do Velho Mundo. Aqui, quando o presidente Monroe define, aliás, discursa sobre... Eu sabia mas eu há um bocado se calhar queria mesmo dizer o Manifesto Destiny, porque a doutrina no qual... Não há outra doutrina com um sobrenome qualquer, mas se calhar é o Manifesto Destiny, que tem direito divino de lá está da expansão e tudo mais. É a primeira. É, sim. A Monroe é exclusivamente sobre isto. Sim. É. Ok. A doutrina Monroe é exclusivamente sobre a não intervenção americana na Europa e sobre a não tolerância de qualquer intervenção nas Américas. Isto em 1823, já depois das guerras napoleónicas na Europa. As guerras napoleónicas tiveram um impacto brutal naquilo que era alguns dos impérios coloniais, particularmente no espanhol. A Espanha perdeu o controle da maioria das suas colónias na América do Sul e na América Central. E havia vontade e houve algumas tentativas de
por parte dos espanhóis de recuperarem, se não todas, pelo menos uma parte dessas colónias. A doutrina Monroe é um pouco a resposta a isso. No entanto, os americanos não tinham como implementar essa doutrina. Porque, na verdade, o seu exército e particularmente a sua marinha não tinha os meios logísticos para o fazer. Mas os ingleses acataram a doutrina Monroe e, para além de acatarem, foram eles próprios quem assegurou que a doutrina fosse cumprida durante os anos seguintes. Porque os favorecia. Porque, no fundo, era aquilo que era a mesma coisa que os opositores da guerra da independência americana diziam, que era o importante é nós termos acesso aos mercados, e se tivermos acesso, e se os espanhóis conseguirem recuperar as suas colónias na América do Sul, não teremos. No entanto, se não conseguirem, teremos. Como tinham. E então impuseram de facto a doutrina Monroe com os seus próprios meios, embora isso possa parecer um pouco até contra a ciência, uma coisa assim. Mas não é. Durante o século XIX, já depois da Guerra Civil Americana, a política de não intervenção dos Estados Unidos sofre uma... não é bem um revés, mas é definitivamente posta de lado. Os americanos travam uma série de guerras contra... especialmente contra o México. Uma contra o México. Travam também uma guerra contra duas guerras contra os espanhóis. Por exemplo, em 1819, ainda antes do presidente Monroe ter discursado acerca daquilo que viria a ser conhecido como a doutrina Monroe, os americanos anexam a Flórida. A Flórida estava quase há 10 anos ocupada por tropas americanas, porque, para todos os efeitos, os espanhóis tinham perdido um pouco o controlo sobre o território, que estava ocupado uma parte por uma tribo nativa americana, que eram os Seminoles, que davam abrigo a quaisquer fugitivos, quaisquer escravos africanos que fugissem das plantações do sul, podiam fugir para o território controlado pelos Seminoles na Flórida e lá ficar, viver lá. Eles tinham as suas próprias comunidades. Parece que as duas comunidades não se misturavam, no entanto, ajudavam-se mutuamente. E os americanos, fartos de que eram os nativos americanos, que eram as comunidades de escravos fugitivos, atacassem e pilhassem as plantações, acabaram por atacar o território e ocupá-lo e eventualmente anexá-lo, através de um tratado em que a Espanha cedeu formalmente o território aos americanos. Em 1860 e qualquer coisa, no final de 1960, a França invadiu o México e derrotou os mexicanos e instalou um imperador fantoche chamado Maximiliano ou uma coisa assim. E foi nessa altura que os Estados Unidos efetivaram, ou seja, eles próprios conseguiram impor a doutrina Monroe. Eles concentraram uma série de tropas na fronteira entre os Estados Unidos e o México e pressionaram os franceses para evacuar, coisa que eles fizeram. Evacuaram, deixaram lá o imperador, que depois os mexicanos trataram de capturar e matar. E tornaram a sua política Monroe
não só numa frase um pouco vazia, em que olha que nós não admitimos, mas na verdade não podemos fazer nada, em algo que efetivamente existia. Os Estados Unidos passaram a ser mais respeitados, a terem algum poder. Já no final do século XIX, travaram uma guerra contra os espanhóis. Essa guerra acabou por ser marcante. Os americanos anexaram alguns territórios espanhóis, como o arquipélago das Filipinas, no Pacífico, Guam, que ainda é dos Estados Unidos. Que ainda é dos Estados Unidos, sim. Anexaram também Porto Rico e durante pouco tempo Cuba. Embora tivessem em cerca de 2 anos, uma coisa assim, tivessem dado a independência aos cubanos. Coisa que não se passou com as Filipinas, onde os Estados Unidos, ainda no século XIX e no início do XX, acho eu, travaram uma guerra basicamente contra as guerrilhas que já existiam nas Filipinas, que já combatiam os espanhóis. E essa guerra foi uma guerra para subjugar o povo das Filipinas. Os Estados Unidos tinham comprado também, como falamos há bocadinho, o Louisiana aos franceses. Essa foi uma compra pacífica. Aliás, essa foi uma expansão pacífica. No entanto, por exemplo, a anexação do Texas não foi. Foi uma guerra travada contra o México, contra o Império do México, e que, para além de ter... E mais 2 estados, achou? O Novo México. 2 estados, como assim? E o Nevada. Mas nessa altura esses territórios faziam parte do México. Pois. Os Estados Unidos, para além de terem anexado o Texas, anexam cerca de 1.300 km, ou melhor, 1.300.000 km² de território, que depois eventualmente seria o Novo México, o Nevada, e também a Califórnia. A Califórnia não tenho certeza, talvez tenha juntado. A Califórnia também não acho que talvez tenham juntado aos Estados Unidos mais tarde, porque eu creio que a Califórnia passou por um processo um bocadinho parecido com o do Texas, em que primeiro eles declararam a sua independência do México, formaram uma república e depois essa república acabou por pedir para fazer parte da União. Acho que o México tem o direito reservado de ser um país a qualquer momento, achou? De ser um país a qualquer momento, até ainda agora. O México ou o Texas? O Texas. Yeah. Creio que sim, embora já deve haver previsões na Constituição que não deixam que isso... Sim. E também se há Estado que à partida não vai querer sair dos Estados Unidos da América, é o Texas. Exatamente. Ou seja, em 1898, os Estados Unidos travam a tal guerra contra os espanhóis, em que anexam uma série de territórios dos espanhóis. Filipinas, Guam, Porto Rico, Cuba durante algum tempo. O que significa, como nós depois vamos ver nas imagens que vamos editar e tal, meter aqui, que os Estados Unidos, em 100 anos, a guerra acabou em 1783, em pouco mais de 100 anos, passaram de ser 13 colónias junto ao Oceano Atlântico para serem uma nação que vai do Oceano Atlântico até ao Pacífico, tendo para isso, obviamente, travado uma série de guerras, quer contra potências colonizadoras como os espanhóis, quer contra potências colonizadoras como os ingleses, porque a Guerra da Independência não foi a última que os ingleses travaram contra os franceses, que os americanos travaram contra os ingleses. Em 1812 houve outra, aliás... 912? 812. Aliás, há alguns historiadores que dizem que essa foi a guerra que definitivamente fez dos Estados Unidos uma nação livre e independente. Foi 25 de novembro dele.
Exatamente. Olha, é uma boa comparação. Eles fizeram a revolução uns anos antes, mas aquilo, pá, estava a funcionar e tal. Havia o Senado, o Congresso e tudo mais, mas como nação os Estados Unidos ainda estavam um pouco divididos. Por exemplo, os Estados Unidos não têm um exército regular porque, porque havia uma espécie de receio que alguém conseguisse controlar esse exército e o usasse para impor a sua vontade nos 13 diferentes estados que existiam naquela nação, cada um tinha as suas regras. Ah, pronto. Tendo travado essa tal guerra em 1912, os Estados Unidos ganharam uma noção mais firme, mais bem definida da sua identidade como nação. E essa guerra foi começada pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos declararam guerra à Inglaterra por um motivo qualquer, uma disputa qualquer de fronteiras, mas o objetivo era anexar o Canadá. Aliás, eu não me lembro agora qual é que era a emenda, mas havia uma parte da Constituição americana que referia especificamente o facto de os americanos quererem e se sentirem no direito de anexarem a parte inglesa da América do Norte porque sentiam que fazia parte do seu território natural. Não aconteceu isso porque os ingleses conseguiram derrotar os americanos, até sem muita dificuldade, e também porque não aconteceu aquilo que os americanos esperavam. Os americanos esperavam que houvesse algum tipo de insurreição no Canadá, que os habitantes do Canadá se juntassem a eles para alcançar a independência, coisa que eles nunca fizeram. Desde o primeiro momento que tu consegues ver uma tendência claramente expansionista e, na minha opinião, imperialista da parte dos Estados Unidos, porque não são só uma série de guerras travadas contra potências colonizadoras. Os Estados Unidos da América fizeram guerras, dezenas, se não mesmo centenas, contra os nativos americanos. A palavra genocídio tem sido muito utilizada, particularmente hoje em dia, não sem motivo, porque de facto os números mostram que em muitos sítios a remoção dos nativos se fez à lei da bala. Há até a lei da bala e não só. Há um episódio muito famoso que é o Trilho das Lágrimas, por exemplo, que foi uma altura em que os americanos decidiram que os nativos teriam de ficar numa reserva e o caminho que eles faziam era de tal forma penoso e perigoso que a maioria deles morria pelo caminho, daí ser conhecido como o Trilho das Lágrimas, Trail of Tears, uma coisa assim em inglês. Há um historiador que diz que se chama Paul Kennedy e que há uma citação dele que diz que vou traduzir livremente em português, mas diz que desde o primeiro momento em que os primeiros colonos chegam à América, que chegam à Virgínia neste caso, e que se começaram a movimentar para o oeste, ou seja, tu chegando à América a partir do Atlântico tens de movimentar para o oeste, senão vais para a água outra vez. Pode ir para cima para o oeste. Sério. Mas mas desde o momento em que os primeiros colónios chegaram à Virgínia, a sua nação, ele era um americano, era uma nação imperial, uma nação conquistadora. Pá, George Washington disse imediatamente a seguir à independência dos Estados Unidos que os Estados Unidos, aquelas 13 colónias, no fundo eram um império bebé, an infant empire. Ele disse isso? Sim, é o termo que ele utiliza. E pá, como ele, muita outra gente
grandes personalidades tinham já para si que os Estados Unidos seriam um império e que não teriam outra não, seria impossível não se expandirem. Não só de uma forma inevitável, mas até recomendável. Tipo, o Benjamin Franklin, por exemplo, dizia que, vou traduzir mais uma vez livremente aquilo que me recordo, dizia que qualquer príncipe, ele utilizava a palavra príncipe, que adquira novo território, quer o ache vazio, quer remova de lá os nativos, é um pai da sua nação. Ou seja, o conceito de liberdade e de democracia e de um sítio onde toda a gente pudesse trabalhar e ganhar a vida com o suor do seu rosto aplicava-se A eles. aos brancos, aos colonos brancos que tinham vindo da Europa, não aos nativos e muito menos aos escravos. Tanto que na própria Constituição we hold this truth as self-evident that every man was made equal, white man. Exatamente. Bom, é por isso que eu digo, e aqui chegamos ao é por isso, não é por isso, mas é um dos motivos que eu digo que para mim os Estados Unidos são, sem sombra de dúvida, um império. Sempre foram. E hoje em dia continuam a ser. Mas as fronteiras acabam, imagina. Sim, eles foram conquistando povos diferentes e a sua, lá está, de acordo com aquela tal definição que certamente não é única, eles foram conquistando povos de culturas diferentes, porque imagino que os ameríndios tivessem culturas diferentes uns dos outros, e sim, as suas fronteiras foram expandindo, mas depois cristalizaram. Portanto, será que é possível um país ir sendo um império de certa forma e depois cristalizar as fronteiras, absorver de tal forma os habitantes dentro das suas fronteiras que passam a ser habitantes locais, que faça com que haja só um povo, digamos, que não é o caso dos Estados Unidos, quer dizer, há só um povo, não em termos étnicos, e então com essa tal cristalização de fronteiras passa a ser apenas um país e não um império? Não. Não é uma vez um império sempre um império. Sim, mas neste caso eu acho que não, porque primeiro eu não sei até que ponto nós podemos dizer que as fronteiras dos Estados Unidos cristalizaram, porque os Estados Unidos na verdade continuaram a anexar território, embora não da mesma forma. O século XIX foi de facto a altura em que os Estados Unidos se expandiram militarmente e anexaram uma quantidade de território absolutamente incrível. Mas continuaram a anexar território. Os Estados Unidos anexaram no século XX ainda, por exemplo, as Ilhas Marshall. Os Estados Unidos no século XX apoiaram uma revolução no Panamá que efetivamente lhes deu o controle de uma área de 16 por 80 km, onde estava escrito no tratado que eles assinaram, não com os panamenses, mas com um lobbyista francês. Que nunca tinha estado no Panamá, acho. Yeah. Que ia ser o presidente do Panamá. Que viria, eu não sei se ele veio a ser presidente do Panamá, isso não me recordo. Mas sei que, por exemplo... Não, ele era não sei o que, plenipotenciário, embaixador plenipotenciário. Ele era lobbyista, ele fazia parte da empresa que estava a tentar construir o canal do Panamá. Aquilo não estava a resultar, a empresa faliu. E ele foi para os Estados Unidos para negociar um tratado em que os Estados Unidos, para além de reconhecerem o Panamá como uma nação independente da Colômbia, se comprometeriam a construir o canal. Sabes que, pressionado por jornalistas, o Teddy Roosevelt disse literalmente algo como we saw it, we wanted it and we got it. O Teddy Roosevelt foi possivelmente um dos
um dos presidentes com uma noção mais imperialista e mais expansionista dos Estados Unidos. E ele, como secretário da Marinha, antes de ser presidente, foi o grande impulsionador da modernização da Marinha americana. Mandou construir uma série de coraçados, que eram um tipo de navio revestido a aço e que eram o topo de gama na altura. E esses navios, por exemplo, foram fulcrais na guerra contra os espanhóis em 1898, mas também no Panamá e não só. O Teddy Roosevelt até era o presidente que dizia que o ideal era tu ires para qualquer reunião, ou melhor, para qualquer evento diplomático, falando suavemente, mas levando um pau. Speak softly, but carry a big stick. Ok. Em 1915 os Estados Unidos entram na Primeira Guerra Mundial. Eles entram na Primeira Guerra Mundial. Até aí tinham-se mantido à parte porque não queriam participar naquilo que eles consideravam uma guerra estúpida. E mais uma das guerras que os europeus travavam no seu continente. No fundo, para os americanos, a Primeira Guerra Mundial, no fundo, para os americanos para todos. Para todos, acho que eles tinham razão em achar isto que era simplesmente, mais uma vez, os velhos impérios europeus a digladiarem-se uns com os outros, tentando alcançar uma posição hegemónica. A Inglaterra tinha de facto a hegemonia até aí, até à Primeira Guerra Mundial, era um império hegemónico. Depois das guerras napoleónicas, os ingleses tinham alcançado um poder, particularmente um poder naval de tal forma grande que eram unassailable em inglês. O seu poder era inquestionável e quase inatacável. No entanto, no início do século XX, a Alemanha, que era um Estado que tinha surgido há pouco tempo, estava a dar passos firmes para se afirmar como talvez não a grande, mas uma grande potência naval, porque estava a construir mais e mais navios e queria, de facto, era o seu objetivo, se não disputar a primazia dos ingleses no mar, pelo menos ter tantos navios que se tornassem praticável para os ingleses atacá-los, porque o pessoal também não quer atacar alguém que tenha uma força muito grande. Os ingleses tinham de facto uma marinha muito grande, mas não sendo a tal tentativa de disputa dos alemães o único motivo porque a guerra se travou-se muito por isso. Os alemães sentiam-se no direito, um direito natural para eles, de também terem um império ultramarino. Isso foi, de certa forma, houve uma tentativa de satisfazer essas exigências da Alemanha e de outras nações europeias naquilo que ficou conhecido como a corrida para o Scramble for Africa, em que as potências europeias dividiram o continente. Os alemães ficaram com algumas colónias, algumas delas partilhavam fronteiras com as colónias portuguesas. Por exemplo, em Moçambique houve combates durante a Primeira Guerra Mundial entre portugueses e alemães. Mas em Moçambique, porque com Angola havia a Namíbia, mas com Moçambique qual era a colónia? Não me recordo qual é que era a colónia. A África do Sul, que era a Suazilândia, Zimbábue, que era inglês. Não me recordo qual é o nome da colónia alemã. Mas lembro-me disso quando eu combati na Primeira Guerra Mundial em África.
Mas, na verdade, em 1915, apesar das reticências dos americanos, eles juntam-se à guerra. E acabam por ter uma contribuição quase decisiva, porque houve, era no fundo o último empurrão que foi o último empurrão que acabou por derrotar os alemães. A Primeira Guerra Mundial dava para nós estarmos aqui a discutir mais 40 minutos ou uma hora, mas foi uma guerra de desgaste. A guerra começou em 1914 e depois dos primeiros meses em que os alemães invadiram a Bélgica e o norte da França, a linha que separava as duas frentes, ou seja, a linha da guerra, não é? Tipo, os avanços... A terra de ninguém. Os avanços traduziram-se em cerca de 20 milhas em quanto tempo? Para um lado para o outro. Uns 5 anos? Sim, no resto da guerra. 20 milhas? Sim. Foi de facto uma guerra de desgaste. Tipo, e o sol sempre a tombar. Sim. Morreram milhões. E muitas vezes morriam às dezenas de milhares para avançar 10 metros. E depois, semana a seguir, para na semana a seguir terem de recuar, ou avançarem mais 5 metros para depois recuarem 20. Mas quando os americanos se juntam à guerra, a Alemanha já está bastante desgastada e a contribuição deles... É conhecido como a Guerra das Trincheiras, correto? Sim. Mas não havia trincheiras na Segunda Guerra Mundial? Não havia daquela forma. Havia trincheiras. As trincheiras são a forma de tudo. Agora na Ucrânia há trincheiras. Exato, deve ter havido trincheiras. Será por ter sido assim a primeira guerra em que o pessoal percebeu? E se nós cavássemos um buraco no chão? Eu acho que não foi bem isso. Acho que foi o facto de a maioria da guerra ter sido travada só em trincheiras. Ou seja, o pessoal estava de facto lá, vivia lá, e os combates que existiam não eram propriamente... Não eram combates como na Segunda Guerra Mundial, em que era um combate parecido com os combates que são agora. Agora tu tens tipo, tu para além de combateres com a infantaria, tens a cavalaria, que hoje em dia não são cavalos, mas os tanques fazem o mesmo que a cavalaria fazia noutros tempos, e também a força aérea. Mas naquela altura, como estas duas coisas não existiam, nem a cavalaria, porque num combate de trincheiras os cavalos deixaram de ser usados e os tanques ainda não existiam, surgiram no final da guerra, acabaram por inventar os tanques como forma de resposta à guerra de trincheiras, porque era preciso... Uma das coisas que mais impedia o progresso dos soldados dos dois lados era o arame farpado, por exemplo. Se tu saías da tua trincheira, para além de estar a ser metralhado por dezenas de metralhadoras Gatling, estavas também preso no arame farpado. Coisa que não facilitava nada a vida do pessoal. Sim, uma coisa muito simples, mas particularmente horrorosa, aparentemente. O pessoal ficava preso durante dias, até morrer. Basicamente morrer ou por perda de sangue ou de fome e sede, porque não conseguia sair de lá. E não tinha ninguém que os ajudasse, porque se tu pusesses a cabeça de fora para ir lá libertar o teu vizinho Zé Manel, tu levavas um tiro. E não havia muitos Carlos Miguéis que fossem lá ajudar os Zé Manéis. Carlos Miguéis? Sim. Carlos Miguel? Quem é o Carlos Miguel? É o vizinho do Zé Manel. Ok. Pensava agora que era... Quem é que é o Carlos Miguel? Soldado de Milhão. Soldado de Milhões? É uma boa história também, Soldado de Milhões. Então olha, fica para uma próxima. Mas pronto, os Estados Unidos acabam por se juntar ao esforço de guerra em 1915. Tem uma contribuição razoável e importante. No entanto, quando tem a hipótese
de se juntar definitivamente aos outros países no palco mundial, no palco das nações, recuam. O presidente Wilson propõe que seja criada uma Liga das Nações, que não tem nada a ver com a Liga das Nações. Portugal ganhou primeiro. Era o pai ou a mãe da ONU, hoje em dia. A Liga das Nações era uma liga que pretendia aglomerar todos os países que quisessem participar e impor uma série de regras que supostamente obstariam a que os países se envolvessem noutra guerra como a Primeira Guerra Mundial. Não resultou. A Liga das Nações não resultou porque 30 anos depois nós estávamos em guerra, os europeus estavam em guerra outra vez, mas criou uma espécie de ideia de manifesto, um bocadinho como o Destino Manifesto, assim, em que o presidente Wilson afirmava que havia uma doutrina da democracia moral, ou seja, que os Estados Unidos estariam dispostos a apoiar, a tornar o mundo seguro para as democracias, o que era um pouco contraditório com aquilo que se vinha a passar, porque os Estados Unidos em 1915, por exemplo, patrocinaram e acabaram por invadir o Haiti para tentar controlar um golpe de Estado que pretendia impor um regime democrático na ilha, e controlaram o Haiti até os anos 30. Um golpe de tendência democrática, portanto uma espécie de 25 de Abril deles. Sim, é um bocado difícil dizer isto tipo, categoricamente, um golpe de tendência democrática, mas pelo menos um golpe de Estado que ali estava a acontecer, que apregoava isso. Depois, se viria a acontecer ou não, é impossível saber. Além disso, o presidente Wilson, aparentemente, eu li isto, fiquei um bocado surpreendido, mas foi quem ordenou mais intervenções em países estrangeiros do que qualquer outro presidente da história dos Estados Unidos. Isto no início do século XX. Por exemplo... Porque havia... hoje em dia há outro escrutínio, se calhar, e hoje em dia provavelmente haverá muitas intervenções que nós não sabemos que estão a acontecer e só vamos saber daqui a 50 anos. Certo. Por exemplo, quando da intervenção no Haiti, alguns anos mais tarde, pouco antes ou pouco depois dos Estados Unidos terem concedido a independência à ilha do Haiti, houve um general americano que fez um discurso, o nome dele era Smedley Button, e ele tinha sido o líder da expedição que foi para o Haiti, e era na altura o Marine, o fuzileiro, com mais condecorações do exército. Era uma pessoa muito respeitada e alguém que sabia do que estava a falar quando disse que, e aqui estou mais ou menos a citar, que ele era um gangster do capitalismo. Ele disse, segundo as suas palavras, que ajudou o México a tornar-se seguro para os investimentos do interesse petrolífero no México em 1914. Segundo ele, ajudei a tornar Cuba e o Haiti seguros para os investimentos do National City Bank. Isso lembra-me uma cena acerca da qual eu me lembrei recentemente, um livro que tenho aqui para ti, que é o Confessions of an Economic Hitman. O Economic Hitman é quando falham as negociações, vêm os subornos, quando falham os subornos é o Economic Hitman, quando ele falha vem um assassino, e quando falha o assassino vem o exército. E acho que é um livro que vais curtir. É um gajo que fazia isso. Eu depois tenho que ver o nome, porque tenho isto aqui por ordem alfabética e depois outro. Mas sim, desculpa, continua.
O gajo era, 1914 era tipo isso, se calhar, económica. Sim, era isso. Ele continua a dizer que ajudou a violar, nas palavras dele, meia dúzia de repúblicas na América do Sul em prol de Wall Street, e acaba com uma espécie de piada em que ele diz que sempre sentiu que podia ter dado lições ao Al Capone, porque enquanto o Al Capone roubava em 3 distritos, ele operava em 3 continentes. Que reflete bem aquilo que são as políticas imperialistas dos Estados Unidos. Porque, como nós vimos no início da nossa conversa, a definição de imperialismo não é só não inclui só o território que tu controlas efetivamente com a tua força militar. Quando tu consegues utilizar o teu próprio poder económico para estabelecer acordos desnivelados em que a tua nação é claramente favorecida em relação à outra, isso é uma espécie de colonialismo, de imperialismo e de colonialismo. É isso, aliás, os historiadores modernos têm vindo a chamar a considerar de facto o neocolonialismo como isso. Porque hoje em dia tu não chegam lá uma série de navios e colonizam um país. Os países estão de tal forma dependentes por causa da hegemonia económica dos Estados Unidos que não têm outra hipótese senão estarem completamente subordinados à vontade de quem dita as leis no Senado e no Congresso americano. Mas os Estados Unidos ainda teriam que passar, antes de chegarmos ao ponto do neocolonialismo, ainda teriam de passar pela Segunda Guerra Mundial, que é um acontecimento que de facto catapulta os Estados Unidos para a posição hegemónica que hoje tem. Penso que é o Roosevelt, mas não é. Não é o Roosevelt, foi o Truman, porque o Roosevelt nessa altura já tinha falecido. O plano do presidente Roosevelt era, no fim da guerra, em 45, retirar todas as tropas que estavam na Europa. No entanto, as potências europeias de tal forma cultivaram quer a amizade dos Estados Unidos, quer a necessidade deles manterem lá as tropas por causa daquilo que tinham visto que estava a acontecer no resto da Europa, onde a União Soviética não tinha desocupado os territórios que aparentemente teria libertado, que o Truman acaba por ter uma expressão que é um império por convite, visto que, na verdade, a parte europeia do Império Americano não foi conquistada, foi a parte europeia do Império Americano. Sim, se nós considerarmos que as nações europeias, a União Europeia, por exemplo, é uma parte integrante do Império Americano, no sentido em que nós estamos alinhados com eles definem a nossa política de defesa, por exemplo. Através da NATO. Através da NATO e não só. Através das centenas de bases que têm por todo o mundo. Mas tu achas que... Essa ideia do neocolonialismo, obviamente, é interessante e eu consigo ver isso. Eu estava a pensar numa ideia mais Império e Sombra, mas vai dar ao mesmo. Mas estava a pensar mais acerca da maneira como, se calhar, algumas populações de determinados países podem estar aquém do nível de vida que poderiam ter devido à maneira como os Estados Unidos se aproveitam dos recursos desse país, através também muitas vezes de subornos dos seus líderes e tudo mais, ou também e aqui é um bocado mais difícil saber, que estas coisas quando estão a acontecer não sabem, é sempre mais tarde,
de líderes fantoches, como acontecia muito na América Central e na Indonésia não era um líder fantoche, mas também foi muito patrocinado. Ou lá está, como na Indonésia, em revoluções que o Suharto não era um líder fantoche dos Estados Unidos da América, mas se não fossem os Estados Unidos da América ele não estava lá. Certo. Portanto, mas além disso, dirias que nós também somos de certa forma parte deste neo-império? Sim, diria. Okay. Diria que sim. Uma das características mais importantes de qualquer império é a cultura que produz. Isso, mais do que os seus exércitos, a longo prazo, é aquilo que define um império, porque um exército pode conquistar hoje, mas, epá, como se costuma dizer, um país que não cai por dentro não está morto. Ou seja, tu podes conquistar um país, mas se esse país não tiver colapsado por dentro, se for um país em que a sua cultura continua forte, em que as pessoas ainda têm a sensação de liberdade, eventualmente acabarão por se libertar. Mas a influência cultural que a América tem, que qualquer potência hegemónica tem, é muito difícil de contrariar. É tão difícil de contrariar a influência cultural que um império tem, que pá, nós sabes isso e nem tens vontade nenhuma de fazer. sim, exato, que não tens vontade de o fazer. E não só, nós falamos português, que é uma língua que evoluiu de outra língua que se falava neste sítio há 2000 anos atrás, ou há 1500 anos atrás. Os nossos tribunais, a própria forma como nós organizamos o nosso sistema político, não literalmente, tipo à letra, mas de uma forma bastante grande, ainda é baseada naquilo que os romanos faziam. E esse é o legado cultural que o Império deixa. Os americanos, hoje em dia, também têm um legado cultural que é praticamente impossível de ultrapassar. Aliás, nós estamos aqui a falar há 2 horas, ou lá o que é, e já utilizamos não sei quantas expressões em inglês, porque às vezes não há outra para definir. E não é por causa da Inglaterra. E não é por causa da Inglaterra. É por causa dos Estados Unidos. Esse tal império por convite reflete um pouco daquilo que ficou conhecido como a doutrina Truman. É isso. Não, agora estou sim. Em que o Truman se compromete a apoiar as democracias contra qualquer regime autoritário. Isto ao mesmo tempo que promovia regimes como o do Suharto na Indonésia, como a ditadura na Coreia do Sul, mas isso é... entre outras. Estou a ler um livro que o Helder me emprestou, que é o Método Jakarta. E já agora, pronto, é pesquisa, não lembro do nome. Belvin Qualquer coisa, acho. Ou qualquer coisa Belvin. O nome do Pá, eu estou a ler aquilo e eu sinto-me mesmo tipo, revoltado. Porque eu acho que uma pessoa falar de hipocrisia e tudo mais muitas vezes é uma distração do real argumento. Porque todos nós somos hipócritas, às vezes defendemos um valor e depois há outro muito parecido e acabamos por não defender bem esse, e acho que é uma perda de tempo. No entanto, não quer dizer que uma pessoa não possa prestar atenção a isso, e especialmente quando é com esta magnitude. E os Estados Unidos, na verdade, lá está, vendem essa ideia como grandes paladinos da justiça e tudo mais. Mas se calhar dizer terrorismo pode ser exagerado na medida em que eles não têm por... na época moderna, não têm como prática espalhar o terror, pelo menos não de uma forma direta, mas quase, tipo, a maneira como eles acabam por servir-se dos países a seu belo prazer e derrubar quem chega lá muitas vezes por formas democráticas, como na Guatemala, por exemplo, deixa-me um bocado fodido.
E depois deixa-me a pensar, por exemplo, tipo, às vezes já. E às vezes o terror é literal, porque tu. O pessoal sabe, as pessoas sabem que há muitos grupos que hoje em dia são apelidados de terroristas, por exemplo, que aprenderam aprenderam a espalhar o terror com a CIA. Tipo, pá, os talibãs são um bom exemplo, mas não são o único. Houve muitos outros grupos que depois acabaram por ser apelidados de terroristas, que na verdade aprenderam a política do medo treinados pelos americanos, porque é só mais uma forma de conseguirem os objetivos que querem, sejam eles derrubar um governo ou criar instabilidade de forma a que determinada pessoa não seja eleita e que seja eleita outra. Mas não há nenhum. Parece que não há nenhum tipo de reação. Há coisas muito grandes, há coisas mais pequenas, sei lá, como o Guantánamo. É pequeno, mas devem ter passado por lá milhares de pessoas. Tanto quanto eu sei, que vejo-me se eu estiver errado, o pessoal está lá sem ser julgado nem nada, tipo, sem provas, é indícios, não é? Sim. Isso é completamente. Sim, eu acho que tu podes. Basicamente, eu acho que há uma espécie de estatuto, uma coisa que tu podes ser acusado. E sendo acusado, não tens de ser julgado. Estás preso, simplesmente. Uma espécie de prevenção. Como se tu fosses tão perigoso que o melhor é ficares ali, não interessa se fizeste realmente o que dizem que fizeste ou não, ou se estavas a planear ou não. Tu és suficientemente perigoso para simplesmente ficar preso. Mas eles safam-se com este tipo de coisas. Lá está, porque nós estamos dependentes deles em muitas coisas. Certo, nós estamos dependentes deles. Eles também têm outra coisa do seu lado, que é uma máquina de propaganda gigantesca. Eles são muito bons. Certo? Isso aí ninguém duvida. E pá, a história é escrita pelos vencedores, como se costuma dizer, não é? E como os Estados Unidos são, de facto, os grandes vencedores do século XX, a história do século XX foi escrita por eles. Mas a ideia de um império americano esteve muito em desuso desde o final da Segunda Guerra, quando os Estados Unidos assumiram a liderança do mundo livre, no fundo. Essa ideia foi bastante refutada, bastante calcada, bastante negada pelos historiadores, quer americanos, quer ocidentais. No entanto, e principalmente a partir de 2001, quando os Estados Unidos invadiram o Afeganistão, esse termo voltou à baila. E mais do que isso, mais do que voltar à baila, passou a ser usado. Mas desculpa, os Estados Unidos não invadiram o Afeganistão a convite do. Não invadiram, não foi? Foi a convite do líder afegão para combater os talibãs, não foi? Não. Os Estados Unidos invadiram o Afeganistão com uma resolução da NATO que considerou que os talibã, como alojavam os Al-Qaeda, tinham sido coniventes no ataque aos Estados Unidos e, portanto... Pensava que tinha sido a convite do líder deles. Eu acho que não. Mas pode ter existido também. Nem que fosse como uma espécie de casus belli ou de desculpa para o fazer. Casus belli sendo... Casus belli é um motivo para fazer guerra. Uma razão para eles, um motivo justo para fazeres uma guerra qualquer. Que no caso dos Estados Unidos eles não precisavam do convite do político, visto que tinham uma resolução da NATO. Mas a NATO... Ora, quando nós, e digo nós porque Portugal também esteve levemente envolvido, quando nós fomos para o Iraque, agora da segunda vez. Para o Iraque foi à revelia. Foi à revelia das Nações Unidas, exato. Sim. Mas transformaram os Estados Unidos quando invadiram o Iraque à revelia da ONU, basicamente fizeram aquilo que eles acusam o Irão ou a Rússia de fazer, aquilo que eles gostam de chamar um rogue state,
que basicamente é um Estado pária, eles fizeram exatamente o mesmo, que o países como o Iraque ou o Irão, quando invadiram os seus vizinhos, foram tornados Estados pária, porque quebraram as regras da ONU, e no caso do Iraque, por exemplo, os Estados Unidos responderam imediatamente em 91 com a invasão do Golfo. O Iraque invadiu o Kuwait, não foi? O Iraque invadiu o Kuwait, que era um protetorado americano. E os Estados Unidos responderam à letra com a tal guerra do Golfo. Mas agora, estás-me a dizer então que, além dessa autorização das Nações Unidas, também há mandatos da NATO que permite... O mandato da NATO é que os estatutos da NATO dizem que quando um país é atacado, um membro da NATO é atacado, a aliança defensiva, que é a NATO, é automaticamente ativada. Ou seja, se tu atacares um país da NATO, se eu, Helder, fosse um país da NATO e tu, António Pedro, me atakasses, depois os outros todos atacavam. Sim, isso eu sei. Pronto. Então, neste caso, o Afeganistão não atacou ninguém, mas recebia pessoal da Al-Qaeda e foi isso que deu. Sim, no fundo, eu creio que foi considerado como, não foi um ato de guerra. Um caso de Bela. Sim. Aprendi-se um bocado. Mas, ou seja, desde essa altura que, de facto, o termo império aplicado à América tem estado de volta à boca e à caneta e a tudo dos historiadores. E não só de uma forma pejorativa, por exemplo. Há um autor, um historiador que tem uma série de livros de que eu sou particularmente fã. O nome dele é Neil Ferguson, ou Neil, ou uma Neil assim. Ferguson, yeah. Ele, e uma das suas frases acerca deste assunto é que ele diz que costumava apenas os críticos das políticas americanas é que costumavam utilizar o termo império quando se referiam à América, mas que na verdade, ele escreveu isto mais ou menos em 2004 ou 2005, mas que na verdade nos últimos 3 ou 4 anos, ou seja, desde 2001 até à data em que ele está a falar, havia um número crescente de comentadores que começaram a usar o termo império aplicado à América de uma forma não pejorativa, embora ainda ambivalente, mas com entusiasmo. Quanto tempo é que achas que vai durar este império? Não sei, é um pouco... Isso é quase impossível de deve durar dizer. Para lá da nossa... Se bem que nós agora andamos a evoluir, lá está, quanto mais avançamos, mais a tecnologia se envolve de maneiras exponenciais. Mas se calhar, olha, basta um outro país alcançar um desenvolvimento significativo com a inteligência artificial que pode pôr em causa toda a hegemonia dos Estados Unidos. Imagina, pode criar um super vírus. Talvez. Em termos daquilo que é tipo o tamanho do aparato de guerra de cada país, por exemplo, todos os outros países estão, mesmo que se juntassem, todos e juntando-se, estão a milhas dos Estados Unidos. Já falamos disso, eu sei que já disse isto em conversas que já tivemos, mas os Estados Unidos, por exemplo, têm uma frota de porta-aviões nucleares que, se não me engano, são 12 porta-aviões. Todo o resto do mundo combinado não tem tantos porta-aviões. E o dinheiro que eles gastam em defesa é o mesmo que o resto do mundo todo exatamente, gasta. Combinado. Uma das minhas estatísticas preferidas deste mundo. Mas, repara, quando eu estou a falar de 12 porta-aviões, a gente pensa, 12 porta-aviões não é muito. O resto do mundo todo combinado não tem tantos. Ok, se calhar é muito. Mesmo assim, só 12 não parece grande coisa. Um porta-avião nuclear, suponho que seja um porta-avião de onde se pode lançar uma bomba nuclear, é isso? Creio que sim, não tenho a certeza. Creio que sim. Ou energia. Se calhar é só um porta-avião. Não é nesse. Ele é nuclear porque o seu motor é um reator nuclear.
um desses porta-aviões, por exemplo, pode-se manter em funcionamento durante cerca de 60 anos sem nunca ter de aportar, porque não precisam de abastecer. Ok. O motor dele é que é um reator nuclear, não é propriamente por ter mísseis nucleares. Ok. Mas o porta-aviões nunca está sozinho, é sempre escoltado por uma série de outros navios, que incluem submarinos que têm mísseis interbalísticos e nucleares. Cada uma dessas frotas que acompanha os tais porta-aviões, eles são distribuídos pelo mundo inteiro. Cada uma dessas frotas, por exemplo, é maior do que todo o exército português combinado. E só uma dessas... Cada uma frota? Sim, só uma delas. E cada uma dessas frotas, na verdade, é maior do que a maioria do exército de qualquer país. Aliás, as previsões indicam que uma dessas frotas seria suficiente para travar uma guerra eficaz contra a maioria dos países do mundo, exceto provavelmente uma superpotência como a China ou a Inglaterra. A China está a investir muito em A China, frota? Sim, está a investir muito na frota, mas será complicado conseguirem disputar a supremacia no mar da China sem travar uma guerra física contra os Estados Unidos. É o interesse dos Estados Unidos em Taiwan. Não é o interesse dos Estados Unidos. Os Estados Unidos protegem Taiwan, correto? Certo. E dizem que se a China tentar sublinhar o seu poderio sobre Taiwan, que eles intervêm. E como nós já sabíamos, e se não soubéssemos, passávamos a saber com o decorrer desta conversa, os Estados Unidos não fazem as coisas pela pureza do seu coração. É por causa disso? Eu acho que ser um ponto estratégico que pode dar jeito caso... Talvez seja por causa disso. O Taiwan também é uma economia super desenvolvida, com milhões de habitantes, e que é fundamental para como interposto, como aliado naquela região. No fundo, os americanos naquela região até há bem pouco tempo só contavam com um aliado, que era a Coreia do Sul, depois eu reparei quando ias dizer Formosa, tipo, rindo mentalmente. Rindo mentalmente. E eu estou a fazer isso. Porque o Japão desmilitarizou-se, não é? Aliás, era uma das condições. O Japão não tem exército? O Japão hoje em dia é capaz de ter um exército, mas deve ser um daqueles exércitos que só serve para ir recolher pedras durante os terremotos e tirar o pessoal das cheias. Uma das condições foi... Mas quando o Japão esteve ocupado pelos Estados Unidos até meados dos anos 50. Tiveram uma ocupação militar efetiva, mas sim, uma das condições do armistício foi, da rendição do Japão, foi a desmilitarização total do país, bem como dos alemães também. Então, achas que, imagina que tu eras presidente do mundo, acabavas com nada? Não sei. Primeiro porque eu não sou presidente do mundo. E a minha opinião e aquilo que tu vais lendo e tal não sei, eu não sei até que ponto é que aquilo que eu leio, aquilo em que eu acredito e tal, está certo. Porque eu acho que está certo, mas não sei. Portanto, se eu fosse presidente do mundo, não sei se acabaria com a NATO. Mesmo se eu não fosse presidente do mundo, se me dissessem, se agora chegasse aqui alguém e me desse a escolher, olha, o que é que tu achas? Acabamos com a NATO? Eu não sei se diria que sim. Porque embora eu, como estava a dizer, acho que a NATO é um instrumento do Império Americano, eu também percebo para que é que serviu a NATO quando foi criada nos anos 50. Hoje em dia talvez faça menos sentido. No entanto,
continua a fazer sentido aparentemente, porque em fevereiro a Rússia invadiu a Ucrânia. Mas invadiu por causa da expansão da NATO. Sim, por causa da expansão da NATO. No entanto, aí é uma espécie de pau de dois gumes, porque... Pau de dois gumes? É pau de dois bicos ou faca de dois gumes? Não disse propósito, mas agora fica. Sim, eu também gostei. Ou uma faca de dois bicos também. Uma faca de dois bicos. Porque a proteção que a NATO providencia continua a existir. No entanto, a NATO em si também é uma espécie de instrumento provocativo em que, segundo o presidente russo, o facto de mais e mais países terem integrado a NATO, países que aparentemente tinha sido acordado num acordo informal que nunca se juntariam à NATO para... Com o Gorbachev. Sim. Para salvaguardar a esfera de influência russa e, sobretudo, a segurança das fronteiras russas. E está tudo no nome, não é? Atlântico Norte. Atlântico Norte. Não é Europa Centro-Este. Certo. Mas isso, as coisas têm não precisa de as definir. Ou seja, se eu acho que a NATO é mais um problema do que uma solução, pá, não acho. Pode ser que seja um mal de dois o menor de dois ou mais males, Certo. porque talvez seja inevitável nós estarmos sob o jugo de um tipo de império ou outro, ainda que seja neo, e talvez eu esteja a dizer isto pelo facto de estar tão influenciado pela cultura Estados Unidos americanense, mas eu prefiro estar sobre essa espécie de jugo de império dos Estados Unidos da América do que da Rússia, da Arábia Saudita ou da China. Eu também. Yeah. Não é? Sim. É isso, no fundo, dado a escolher entre um império que... É uma faca de dois bicos. Isto. É uma faca de dois bicos. Mas é um bico que pega espetamentos. Um pau de dois legumes, se quisermos. Porque se é verdade que os Estados Unidos são uma nação implacável e, na minha opinião, um império que manipula e que subjuga, a verdade é que se eu estiver na América ou se estiver em Portugal, partindo do princípio que Portugal é um bocadito também uma pequena parte do tal império americano, nem que seja um império informal, se eu quiser sair daqui ou da América, eu saio. E se quiser agora abrir uma loja para vender secadores, abre e ninguém me vai dizer nada. Enquanto que noutros regimes não se passa o mesmo. E depois é uma questão de os Estados Unidos, o grande império dos Estados Unidos é um império capitalista e haverá quem te diga de certeza que preferiria viver sob um regime como o regime russo ou como a Arábia Saudita, ou como na Arábia Saudita, se não fossem regimes capitalistas, se fossem regimes diferentes que não estivessem subjugados basicamente à cultura do lucro e à procura infatigável de mais e mais lucro, produzir mais e mais, vender mais e mais, porque isso no fundo é um plano que vai a curto prazo destruir o planeta. Acabamos assim nesta nota muito positiva. Muito obrigado. De nada. Foi uma grande viagem. Começamos no ano 3500 a.C. e acabamos no futuro, ou neste presente afuturado.
Falaste uma vez de fazer sobre uma mulher, que muitas vezes são personagens um bocado famosos esquecidos da história, acho que era fixe. Falaste de Napoleão, mas o Napoleão se calhar está um bocado batido, mas... Napoleão era uma espécie de gênio, pá. Era. A constituição dele e assim é uma coisa muito à frente. Tu já deves ter estado em Paris, mas à luz de Paris já está a Constituição de Napoleão está escrita numa pedra ou numa laje, uma coisa assim, e é impressionante. Porque está muito bem pensada. Sim. Era esperto o gajo. É. E disseste há um bocado que a França mandou-se para as Américas? Sim, a França invadiu o México no final do século XIX. Uma daquelas O gajo invasões. entrou com tudo, meu. Quem? O Napoleão. Não foi Napoleão. Por acaso foi um Napoleão, mas não o Não o Napoleão. Bonaparte. Sim. Acho que foi Napoleão III ou uma coisa assim. Aliás, se bem me recordo, quando houve a Revolução em França, em 1789, no culminar da Revolução, a monarquia foi abolida e foi instituída uma república. Mas essa república não durou depois do fim das guerras napoleónicas. Os Bourbon foram restaurados no trono. E acho que foi essa guerra contra o México que acabou por levar a um novo golpe de Estado na França, que acabou definitivamente com a monarquia em França. Enfim, não sabemos muito bem o que é que será a próxima. Não sabemos muito bem o que é que será a próxima, mas será uma qualquer. Vemo-nos para... O que está à minha frente? Nada, é o ecrã. Tinha aquela finita. Aqueles quadrados. Vemos para a semana, talvez com um desassossego, talvez com outros meus amigos noutra categoria qualquer, talvez com não é bem assim. E hasta logo e até à próxima. Obrigado. Adeus.